Olá, queridos do Senhor, eu sou a pastora Rose Stutz. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Creia, o Senhor tem uma palavra de vitória para a sua vida. Se inscreva em nosso canal, curta, comente e compartilhe. E agora fique com a palavra de vitória com o nosso amado pastor Jorge Stutz. 1 Samuel 7, 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor, já está projetado aqui. Diz assim: os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Essa versão que eu tenho aqui vai dizer, primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, a minha versão diz assim, um pouquinho diferente. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim e tantos anos se passaram que até chegaram a 20 anos e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Veja que tem uma pequena diferença aí, no final da leitura, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Agora vamos ler 2 Samuel capítulo 6, no verso 11, diz assim: por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Amém? Feche seus olhinhos, Pai, te dou graças neste momento pela palavra que foi lida. Espírito Santo fala conosco. Nós pedimos em nome de Jesus. Queridos irmãos, senhoras e senhores, escute isso, existem coisas na palavra de Deus que nos deixa intrigados. Entendeu? Essa é a palavra. Tem coisas que eu bato o olho aqui para ler e a gente fica intrigado. A leitura que acabamos de fazer, dobre a sua atenção, diz que a arca do Senhor estava na casa de Abinadab. Depois, a arca do Senhor foi para a casa de Obed-edom. A arca na casa de Abinadab passou por 20 anos lá. Um determinado dia, Davi se levantou dizendo: busquemos a arca do Senhor, que está fora do nosso arraial desde os dias de Saul. Olha como isso é importante. Olha como a arca de Deus vai dar um norte na tua vida, vai dar uma direção na tua vida, vai abrir uma visão especial na sua vida. Então, a arca já tem 20 anos que está na casa de Abinadab. Certo dia, Davi disse aos seus guerreiros, aos seus soldados: busquemos a arca da aliança, porque está fora do nosso arraial desde os dias de Saul. Quando nós falamos de Saul, nós lembramos que ele pouco se importou para Deus, por Deus. Ele não deu muita importância, ele não deu muito valor. Tal que faz isso até mesmo inconscientemente, até mesmo sem sentir. O que nós lemos é que desde os dias de Saul, a arca já não estava presente no meio do arraial. Mas agora Davi
sentiu saudade dela. Mas agora Davi quis trazê-la de volta, porque era alguém que não conseguia viver. Vocês sabem muito bem que a arca da aliança representava a presença de Deus. Então, nós estamos falando de alguém que não iria governar de jeito nenhum sem a arca da aliança, que é Davi. Não foi o caso de Saul, que ele pouco se importou com a arca da aliança. Então, quando ele assume, ele quer a arca. E a arca está na casa de Abinadab. E já tem 20 anos que a arca está na casa de Abinadab. Quando eu disse para você que eu leio a Bíblia às vezes e eu fico intrigado, é porque tem coisas que nos faz refletir. Por exemplo, como que em uma atmosfera, como que em um ambiente, uns são abençoados e outros não. Quando nós lemos da igreja primitiva, a igreja de Atos, a igreja passava por um tempo de cura, de restauração, de milagre, de renovo, de presença de Deus. A igreja passava por isso tudo. Os cultos da igreja de Atos, dos apóstolos, eram coisas extraordinárias, eram coisas maravilhosas. Porém, em um dia, em um culto desses, um casal entrou cheio de vida e saiu no caixão. E aí, naquele culto, onde muitos foram curados, onde muitos foram abençoados, um casal perde a vida. Como que em um ambiente alguns são abençoados e outros não? A história da Arca da Aliança, quando Davi está conduzindo para Jerusalém, um certo soldado chamado Uzá tocou na arca e morreu. Naquele exato momento, quando ele morre, a vida de Obed-Edom muda. Então, aí você vê, uns sendo abençoados e outros não. Como pode algumas coisas ser bênçãos na vida de alguns e ser maldição na vida de outro? Será que o problema é a igreja? Será que o problema é o pregador? De quem é o problema? É sobre isso que eu quero falar. Como é que pode que alguém entra por essa porta cheio de problema, de dores e de crises e sai transbordando do Espírito Santo e outros não sentem nada? Diz para mim, como é que nós vamos entender isso? Tem como entender isso? Aleluia! Oh, glória! Aí você vê o seguinte. Aí você vê que a arca está na casa. E durante esse tempo, o povo da casa de Israel lamentava ao Senhor. Por 20 anos na casa de Abinadab, o povo lamentando. Por 3 meses na casa de Obed-Edom, o Senhor o abençoou e toda a sua família. Para você entender aqui, preste atenção. A questão aqui é o seguinte, você que está voando, viajando na maionese aí, presta atenção. A questão aqui é o seguinte, a arca fica 20 anos na casa de Abinadab e não faz nada. Agora ela vem para a casa de Obed-Edom, fica 3 meses e faz tudo. Isso que eu quero aprender contigo hoje. É isso. Por que na vida de uns Deus faz efeito e na vida de outros não? Qual é o problema? Você tem que pegar isso. Vai ser bom para a tua vida. Como é que com 20 anos a arca não muda nada? Não manifesta em nada, não tem nenhum mover na casa de Abinadab. 20 anos se passaram, pois na casa de Obed-Edom 3 meses foram suficientes para uma grande mudança. Então, vamos aplicar. Ouça isso. Ou você é Abinadab, ou você é Obed-Edom. Ou você é alguém que tem 20 anos que lê Bíblia, ou talvez não lê. Ou você tem 20 anos que vem à igreja, que ouve falar de Deus, que ouve falar da arca, mas não mudou em nada. Ou você é Obed-Edom,
que bastou tão somente a arca entrar na tua vida para uma mudança chegar. E aí, cabe a você identificar quem você é. Por que em Abinadab não aconteceu nada? E por que em Obed-edom 3 meses foram suficientes? É aí que está a questão. É nisso que eu quero tocar. Porque talvez, sem você perceber, já tem 20 anos que a arca mora aí contigo. Mas nada mudou. Segura aí, vai apertar um pouco, mas é transformador essa palavra. Talvez você seja assim. E a espada é de 2 lâminas, corta para lá e para cá também. Talvez você seja alguém que há 20 anos está com a arca morando em você. E essa arca que mora em 90 dias, é o suficiente para uma transformação. Eu queria descobrir o segredo de Obed-edom. Esse homem simples que morava na beira de uma estrada, em que os levitas conduziam a arca, e exatamente na porta da casa dele, um acidente acontece e a arca tem que ir para a casa dele. Então nós estamos falando de alguma coisa que Obed-edom não conhecia. Ele não conhecia. Foi uma jesucidência da arca dar problema ali na carruagem e a arca ir para a casa dele. Quando eu digo jesucidência, porque nada é por acaso para mim e para você. Tudo tem um propósito claro. Até essa pessoa que está do teu lado aí não foi por acaso. Tem um propósito para isso. Tem um propósito para isso. Para tudo tem um propósito. O que a gente não pode aceitar ou querer é ser Abinadab. O que é que aconteceu com ele? Porque 20 anos na casa dele, o povo só lamentava a Deus. Ou seja, não tinha louvor, não tinha alegria, tinha lágrimas, tinha súplicas. Olhe para mim, porque essa palavra pode bater aí para você. O povo sofria o tempo todo com a arca dentro de casa. O povo lamentava ao Senhor, dia após dia, anos após anos, com a arca dentro de casa, lamentando, chorando e sofrendo, com a arca dentro de casa. Então, aí você observa que a disposição do povo ali na casa de Abinadab estava para reclamar. A disposição era de reclamar. Não era para cuidar da arca, não era para estar ao lado dela, não era para estar aprendendo com ela, mas a disposição do povo de Abinadab era para reclamar com a arca dentro de casa. Pare para analisar isso. Um povo que durante 20 anos, então a arca ali não foi bênção. Mas não foi bênção por quê? Por que é que a arca não foi bênção? Porque não teve o seu devido valor e amor. O povo passava a vida reclamando. E quando passamos a vida reclamando, murmuramos, nós esquecemos de dar a Deus o que é devido. A nossa atenção, o nosso culto e a nossa devoção. Por que é que a igreja está assim de gente preguiçosa? Espiritualmente falando. Quantas vezes eu digo isso aqui? Que na empresa é um trator, igreja, é um fraquinho, está cheio de preguiça. Por que é que isso acontece? Por que nós não conseguimos derramar aqui na igreja, pelo menos o que derramamos na empresa, nas nossas correrias? Por que para Deus é o pior? Por que para Deus é só lamentos, só reclamações, só murmurações?
Quando é que nós vamos entender isso? E essa arca vai surtir efeito na nossa vida. Eu não quero a síndrome de Abinadab, de ter na minha casa a presença do Senhor, e ficar sofrendo, e ficar chorando, e ficar lamentando, e nada de bom acontecer na minha casa, com a arca dentro do meu lar, dentro da minha vida. E aí nós aprendemos qual é o segredo de Obed-edom. Um homem que não conhecia o que entrou na casa dele, mas em 90 dias foi capaz de receber toda essa transformação e todas essas vitórias que ele necessitava. É o tempo de reclamação que o povo ficava na casa de Abinadab. Jó capítulo 14, no verso 1, diz assim: o homem nascido de mulher vive pouco tempo. Olha que triste isso aí. Eu queria viver 500 anos. Matusalém, 900 e poucos anos. Mas alguém tirou isso de nós. O pecado roubou isso de nós. O salário do pecado é a morte. Dom gratuito de Deus, vida eterna. Mas isso aqui me dói. O homem nascido de mulher vive pouco tempo. Me dói. Sabe por quê? Porque a gente queria estar muito mais anos juntos. Entendeu? Eu queria te ver com 300 anos, cheio do vigor. Mas isso foi tirado de nós. Isso foi tirado de nós por causa da negligência, do pecado, do erro e do mal que estava em Abinadab. Você pensa que Deus andava satisfeito com eles? Com a presença ali e sem poder fazer nada? Você acha que Deus estava contente com um povo que só reclamava? O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Essa versão diz: o homem nascido de mulher vive muito pouco tempo e passa por muitas privações, por muitas lutas. Mas está escrito também: do que se queixa o homem? Queixa-se apenas dos seus próprios pecados. De quem é a culpa que a coisa não está dando certo? De quem é a culpa de que as coisas não estão fluindo? A culpa é de quem? Por que a arca aqui em Abinadab não opera nada? Por que aqui na igreja a gente chega aqui moído, maltratado, falido, e passa 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, 2 meses, Deus vai levantando, abençoando, estruturando, fazendo a obra, abençoando, e lá na frente a pessoa sai cheio da vitória de Deus, cheio da unção, cheio do poder. Enquanto outros, eu digo no geral, irmãos, aqui em qualquer outra igreja, enquanto outros estão com a arca há 20 anos e nada acontece. Você precisa analisar isso aí. Precisa rever isso aí. Isso é um ponto para a gente pensar. Então, eu tenho 3 coisas para falar aqui para vocês. No seguinte assunto, olha. Por que a arca não fez nada na casa de Abinadab, sendo que ela morava lá? Que ela estava lá. Você já ouviu falar sobre valorizar a oportunidade que Deus está te dando? Valorizar por mais uma oportunidade que Deus está te dando. E é isso. E foi exatamente isso que ele não fez. Olha, nós temos escute isso, olhe para mim. Nós temos uma porta aberta para entrarmos.
e Deus nos receber aqui, nos aceitar. Eu já falei isso aqui outras vezes, preste atenção nisso. Quando você entra por aqueles portais, Deus está te aceitando. Ele não está reparando o que você fez ao longo do dia. Você xingou seu pai, você brigou com a sua mãe, você fez algo errado, você brigou com seu irmão, você teve problema, você pecou, então Ele não diz para você, aqui você não pode entrar, você está sujo. E ao contrário, Ele diz, aqui você pode entrar, porque eu te limpo. Valorizar a oportunidade, vou falar para você aqui o que já passou na minha mente. Há um tempo atrás, para muitos aqui, há um tempo atrás, você estava em bares, talvez em bocas, entendeu? Talvez em trevas, e hoje, olha onde você está. Valorizar a oportunidade, a arca está aí. Pegue dela para mudança de vida. Pegue dessa presença para mudança de vida. Valorizar a oportunidade. Então, cada minuto, cada segundo aqui é importante para a sua alma. Coisa que talvez você não tem preocupação nenhuma. Do que se queixa o homem? Queixa-se apenas dos seus próprios pecados. Porque o homem nascido de mulher de poucos dias e de muitas inquietações. Você está preocupado com o seu dinheiro, com o seu filho, você está inquieto com os móveis que você quer comprar, com a roupa nova que você quer comprar, você está inquieto com, com tantas coisas, com tantas situações, com tantos negócios que você está inquieto, sem sossego na alma, sem paz no espírito, sendo que a vida do homem é de tão poucos dias, e nós estamos levando a nossa atenção para isso, inquieto com 1, com 2, com 3, com problemas variados, de todas as situações, nós cheios de inquietação na alma, no espírito, não conseguimos dormir, não conseguimos trabalhar, e os dias vão passando, e são poucos dias a nossa permanência aqui, e não aproveitamos dessa arca que está em nós, da presença de Deus que está em nós, para termos a vida transformada, mudada. Valorizar a oportunidade. Você acha que você veio aqui por quê? Antes no céu teve uma guerra, né? Antes, na dimensão do espírito, houve uma guerra para você estar aqui. Você não viu, você não enxergou, mas teve uma guerra para você chegar aqui. Até você colocar os pés ali, muitas coisas se levantaram. Oportunidade, valorizar oportunidade. A partir de hoje, você pode alcançar o que Obed-Edom alcançou. É muita diferença, 20 anos para 3 meses. É muita coisa, gente. Fala para mim, é ou não é? Então, numa matemática, num pensamento rápido, tem quantos anos que você serve a Deus? Não responda. E agora, analisa, o que já foi feito na tua vida? O que já foi operado na tua vida? Nós falamos o tempo todo de manhã, nós estamos em construção. Você é uma obra. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Essa é uma questão. Obed-Edom nos ensina que em pouco tempo, muita coisa na nossa vida pode mudar. Amém? Amém? Muita coisa na nossa vida pode mudar em pouco tempo. Entendeu? Aí você vai ver o local específico onde a arca fica. Talvez Abinadab deu pouco valor e lançou num canto lá empoeirada.
E aí não permitiu que Deus fizesse a obra. A gente pega o outro lado, uma outra vertente, pega alguém que em 3 meses faz Deus se agradar dele. Em 90 dias. Você sabe que a sua luta constante é para se parecer mais com Cristo, pois você é discípulo. É você se parecer mais com Cristo ao longo da tua jornada, da tua vida. Então, quando você vai alcançando patamares, o bondoso Deus vai se agradando de ti, das suas atitudes. Deus gostou das atitudes de Obed-edom. Por isso Deus moveu de forma sobrenatural na casa dele. Por isso. Deus não vai dar o culpado por inocente, nem vice-versa. Não é que Deus não foi com a cara de um e foi com o outro, não. Deus observa atitudes. Você peca, eu peco também. Mas atitudes para poder evitar a queda, para poder agradar a Deus, para poder fazer o que é correto. Deus olha atitudes. E exatamente isso que fez com que Obed-edom mudasse de vida. Mudasse a história. Enquanto um não permite o milagre, o outro se derrama para Deus. Deus, de forma alguma, ele foi impotente para operar na casa de um e fazer na casa de outro. E a permissão, é a liberação que demos a Deus para ele mudar a nossa vida. Então, você tem que dar um passo. Você tem que agir. Eu quero, sinceramente, o meu desejo é te colocar em crise. Você pode até ficar bravo comigo. Mas é uma crise espiritual de você analisar como você está e entrar em crise para poder mudar essa história. E é só você analisar alguma coisa. Você está onde Deus quer que você esteja, no nível espiritual? Esse é um ponto. Aonde está a arca na tua vida? Esse Deus tão bondoso que te amou primeiro lá atrás, do jeito que você era, e pegou você, aquele diamante brabo, e veio polindo, e veio mexendo, e veio tratando, e vai mexendo, e vai curando, para poder alcançar em você transformação diária. Você não pode aceitar o jeito que você está hoje? Não podemos. Precisamos estar melhor amanhã. Então a atitude vem de você. Você age e Deus reage. É assim que funciona. Então, para você que deseja que esse milagre também aconteça na tua vida, você vai ter uma atitude, uma ação. Essa palavra precisa entrar no teu coração. Se o teu coração é terra fértil, essa palavra entra no teu coração para promover mudanças. Então, essa atitude vem de você. Porque a arca que operou na casa desse homem 90 dias, também opera na nossa. Você quer? Você quer? Diz assim: eu quero Deus. Eu quero essa obra. Eu quero esse milagre. Por isso, não, você que quer, repete. Por isso, Senhor, eu agora estou te recebendo como único e suficiente Senhor da minha vida. Eu estou te aceitando como meu Cristo. É em nome de Jesus. Agora, espera aí, gente, espera aí. Agora, você que disse aí que está aceitando Ele como seu Cristo, como seu Senhor, vem aqui à frente. Não, você que não fez isso, não fez antes, só fez agora, só falou agora, vem aqui à frente. Uai, gente. Uai. Uai, gente.
Eu vi você falando aí, eu quero Deus, como meu Cristo, eu te recebo. Cadê? Atitudes é que vão mudar a nossa história, a sua história. Não adianta reclamar, não adianta murmurar, não vai adiantar. Ação, atitude, coragem, para poder fazer com que Deus opere na nossa vida. Não atrapalhe Deus fazer a obra na tua vida. Não atrapalhe. Então, meu querido, essa é a semente. A arca está aí. Se você a cuida com zelo, com amor, as coisas mudam. Senão o tempo só vai passar, você vai envelhecer e certamente não atingirá os seus alvos. No nome de Jesus, aplauda forte. Ministério de louvor. Mais forte é para Jesus.